Oi, gente, tudo bem com vocês? Como combinado, vou gravar agora um vídeo para vocês sobre a revisão dos conteúdos que vão cair na disciplina de gestão. Gestão 1. Os textos que nós temos para discutir e para apresentar, trabalhar na nossa prova são Gestão Escolar Democrática, Definições, Princípios e Mecanismos de Implementação, do João Ferreira, da Karine Nunes e do Luiz Fernandes. Dourado, outro texto, a gestão educacional e suas implicações para a organização e desenvolvimento do trabalho escolar, da Ionara Bezerra, a construção do projeto político pedagógico numa perspectiva democrática, limites e possibilidades, da Iraci Rambo Vicentini e Denise Rosana da Silva Moraes. Eu vou começar a falar com vocês sobre gestão democrática. Eu não fiz menção aos textos especificamente. Então, as informações e as discussões que eu vou fazer a partir de agora, elas estão circulando, elas estão articulando em todos os textos que eu falei para vocês que é necessário estudar. Primeira coisa que a gente precisa compreender sobre gestão democrática é que ela tem uma fundamentação legal, ela é uma exigência legal, ela é uma construção histórica social e que está presente na nossa legislação. Em especial, eu vou falar para vocês da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 96 e o Plano Nacional de Educação 2014 a 2024. Claro que no plano estadual e no plano municipal também. Os princípios da gestão democrática é justamente a participação no processo de tomada de decisão de todos os segmentos da instituição escolar. O que eu estou chamando de segmentos da instituição escolar? Professores, pessoal do corpo administrativo, pais, alunos e demais membros da comunidade, mesmo que não sejam pais ou alunos desta escola, eles podem sim, como é o caso de participação no conselho escolar. Uma das considerações sobre uma gestão democrática é o diálogo que precisa ser feito nessa instância. A habilidade de comunicação. Talvez a comunicação seja um dos elementos mais difíceis de se conseguir fazer dentro de uma escola com um dinamismo e com uma rapidez de processos muito grande. Mas a comunicação, ela precisa ser feita em tempo hábil, de forma que chegue a todos os sujeitos e que não seja só para comunicar algo já decidido, que seja inclusive para informar e para pedir apoio e a participação de toda essa comunidade. Uma das formas de se efetivar a gestão democrática é por meio dos conselhos, do conselho escolar ou de órgãos colegiados, como grêmios estudantis, associação de pais e mestres, e o conselho escolar especificamente, ele é uma determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, então ele tem determinação legal para que isso aconteça, e ele é por representatividade, e a atuação desse conselho se dá em todas as instâncias, assim como a participação de todos os segmentos da escola. Segmentos nós estamos chamando de professores, administrativos, pais, alunos e demais membros da comunidade. Eles devem acontecer em todas as instâncias de atuação da gestão, na instância administrativa, na pedagógica, na financeira e na de pessoas. A participação dessa comunidade, principalmente dos pais, ela vai muito além só das reuniões pedagógicas, por exemplo. Os pais podem e devem participar de todo o processo de tomada de decisão dentro da escola, e é isso que configura a gestão democrática. O gestor, quando ele se propõe a uma gestão democrática, ele não perde o seu papel, né, como a gente pode imaginar. Agora, a gestão democrática, ele é secundário, ele não tem importância. Muito pelo contrário, ele passa a ter um papel cada vez mais importante de articulador de todo o processo, de organizador e de mediador de todos os processos que acontecem na escola. E essa gestão democrática, ela tem que ser desenvolvida, essa capacidade de liderança, de organização, ela tem que ser desenvolvida não só na equipe gestora, mas em todos da instituição e nos alunos também. Então, todos os sujeitos que atuam dentro do ambiente escolar, eles precisam desenvolver essa habilidade de liderança para que eles sejam pessoas que sejam comprometidas e que estejam a fim de participar de todo esse processo. A gestão como cultura e identidade escolar também é uma das partes que nós tratamos nos textos. A gestão ela vai se organizando dentro da escola como uma cultura, como uma forma de organização. E ela passa a ser a identidade dessa escola. Só que essa cultura organizacional, ela não é assim tão simples de se construir ou de se conquistar.
ela é repleta de subjetividades e ela deve considerar todas as experiências de todos os sujeitos. Então imagine vocês, onde existem diversos sujeitos com diversas culturas, com diversas formas de educação, com diversas concepções, construírem a partir de toda essa diversidade uma estrutura que vai garantir o funcionamento dessa escola. A relação da gestão e organização da escola com as concepções do diretor. A gente costuma dizer que a escola tem a cara do diretor. De certa forma, isso é verdade, porque a forma como se organiza essa escola e os resultados que essa escola pode alcançar, por exemplo, estão relacionados diretamente às concepções que esse diretor tem. O que o diretor compreende de educação, o que ele compreende de escola, o que ele acredita que seja essa educação transformadora ou não. Então, as concepções desse diretor, elas estão muito direcionadas, estão muito relacionadas, diretamente relacionadas à forma como ele organiza essa escola e os resultados que essa escola tem. Embora, é claro, que nem tudo seja feito só porque ele concebe assim. Depende de fatores externos, mas em linhas gerais está muito relacionada às concepções. E aí a Ionara vai dizer que a gestão ela tem uma influência boa ou ruim por toda a vida dos sujeitos que por ali passam. Quando ela define que tipo de educação é essa, quando ela articula a sua equipe, orienta a sua equipe. E isso, gente, é uma responsabilidade muito grande, porque nós, quando assumimos o cargo e a função de gestores, que é o caso que vocês farão, vocês estarão diretamente ligados ao sucesso ou ao fracasso desse ensino e desse nível educacional para todos esses sujeitos. E vocês estarão presentes na vida de todos esses alunos e desses profissionais por toda a vida. Então, a forma como você pensa e você organiza faz com que você tenha resultados positivos ou negativos na vida dos seus alunos e dos profissionais que ali atuam. Gestão dos sistemas e das instituições escolares. A gestão democrática, os autores estão dizendo que ela precisa acontecer tanto em nível de sistemas, e aí quando eu falo de sistemas eu estou falando do federal, do estadual e do municipal, quanto das instituições escolares. E existe uma articulação muito grande entre a gestão da instituição escolar com a forma como os gestores do sistema se articulam. Então, se você tem uma gestão de sistema municipal, por exemplo, que não é tão democrática assim, muito provavelmente poderá dificultar a democracia dentro da sua escola, por mais que esse diretor seja alguém democrático. Então, existe uma relação muito próxima entre a gestão democrática da instituição e dos sistemas, como eu apresentei para vocês. Também os dois textos, tanto o do João Ferreira como o da Ionara Bezerra, eles falam que a gestão democrática ela promove o processo de autonomia da escola. A autonomia, eu quero que vocês leiam os conceitos que estão lá mais diretamente, mas ela está relacionada, em linhas gerais, à capacidade de organizar e de tomar decisões em vários aspectos da direção. E aí eles vão apresentar a autonomia administrativa, a pedagógica, a jurídica e a financeira. Então, essas instâncias de atuação, quando há uma gestão democrática, possibilitam uma maior autonomia. Lembrando que essa autonomia, ela é sempre relativa, ela nunca será absoluta, porque ela depende de fatores externos, como legislação, condições e outras formas. Então, ela é relativa e ela está sujeita a mudanças e a transformações. Fato é que quando as pessoas participam desse processo de tomada de decisão, eles acabam dando a esse diretor e a essa equipe gestora uma condição maior de respaldar as suas ações. Então, a autonomia vai aí. A autonomia administrativa ela está relacionada, de forma gerais, a elaborar os planos, a aderir a programas ou não, a organizar a parte documental da escola, matrícula, todos esses processos estão relacionados à parte administrativa. A autonomia jurídica, ela está relacionada a orientar e criar normas, como, por exemplo, o regimento escolar ou o próprio PPP, né? Que ele não é só pedagógico, o projeto político pedagógico, ele também faz essa autonomia administrativa e jurídica. A autonomia financeira está relacionada à habilidade de compartilhar quais são esses recursos financeiros, do uso consciente, do gasto consciente, e de compartilhar essa forma de gasto, de prestar contas. Então, ela está relacionada aos recursos que chegam a essa instituição, sejam eles municipais, sejam eles federais ou sejam da própria comunidade onde a escola está inserida.
A autonomia pedagógica está muito relacionada à identidade pedagógica que essa escola constrói. Que tipo de tendência pedagógica é essa? Quais são as modalidades de ensino que essa escola oferece? Como é que ela organiza e pensa o seu currículo, essa organização curricular, e como ela faz também essa relação com a comunidade. E aqui, principalmente, a gente consegue perceber que existe uma relação muito grande entre gestão democrática e projeto político-pedagógico. A construção do projeto político-pedagógico, se ele acontecer da forma que tem que ser, ele se dá numa perspectiva de gestão democrática. De acordo com o Libânio, e aí ele vai apresentar algumas funções que constituem a forma de organização da escola. Ele fala que são 4: o planejamento, a organização, a direção e a avaliação. São 4 funções que a gestão escolar desempenha no desenvolvimento da sua função: planejar, organizar, dirigir e avaliar. Sugiro que vocês deem uma olhadinha com mais calma nessas funções que o Libânio apresentou. Também a Ionara apresenta as instâncias ou os tipos de gestão, e eu prefiro chamar de instâncias de atuação da gestão. Ela apresenta 3, mas na aula eu falei com vocês que nós acrescentaríamos mais uma para as nossas discussões. Ela fala que a gestão ela atua em 3 instâncias, que é a administrativa, a pedagógica e a de pessoas. E alguns autores, como Heloísa Luque, por exemplo, fala da gestão financeira. Então, essas instâncias de atuação da gestão, embora elas estejam divididas didaticamente, elas são articuladas e devem ser pensadas de forma articulada. Não é possível pensar na instância financeira sem se pensar na pedagógica, administrativa sem se pensar na pedagógica. Então essas articulações precisam ser feitas o tempo todo, essa divisão é mais didática mesmo. Claro que a gestão administrativa está relacionada às partes como prédio, organização de quadro de funcionários. Pedagógica está relacionada às questões de ensino, de avaliação, de currículo. A financeira aos gastos com os recursos e a prestação de contas. E a de pessoas, que é o promover condições para que essas pessoas trabalhem nesse espaço com a melhor qualidade de vida possível. As escolas públicas, por exemplo, não fazem seleção de professores diretamente, mas elas lidam o tempo todo, tanto com os profissionais que ali atuam, quanto com os alunos, quanto com essa comunidade de forma geral. Então, é a habilidade de se relacionar com pessoas para que eles desenvolvam os seus papéis e as suas funções da melhor forma possível. Todo mundo, é claro, ainda pensando no objetivo principal da escola, que é o processo de ensino e aprendizagem. O processo de ensino, ele é extremamente complexo e ele vai se transformando historicamente. Daí a necessidade da participação da comunidade nesse espaço todo, de definir tudo isso, porque ninguém melhor do que essa comunidade para dizer quais são as suas fragilidades, as suas necessidades e os seus anseios em relação a isso. Precisamos pensar que isso é extremamente complexo, né? O ensino, ele não é tão simples assim. E a transformação histórica da sociedade, ela também faz com que essa gestão não fique paralisada, ou fique petrificada, ou fique inerte. Ela precisa se transformar ao longo do tempo. E esses fatores sociais, históricos e econômicos é que estão relacionados, inclusive, ao surgimento dessa perspectiva da gestão democrática. E aí a gente vai falar um pouquinho agora também sobre o projeto político-pedagógico. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que o projeto político-pedagógico também é uma determinação legal, embora na lei não fale PPP, fala proposta pedagógica. Todos os profissionais, segundo a lei de diretrizes e bases, devem participar, os professores principalmente. Mas a gente entender como sendo uma estratégia de efetivação da gestão democrática é pensar que na construção desse projeto político-pedagógico, todos os segmentos da escola têm que participar. Os pais, os professores, os alunos e a comunidade em geral tem que participar, o pessoal do corpo técnico administrativo, como algumas escolas chamam. E esse documento, ele é o documento identitário. É ele que traz a identidade dessa escola.
Para ele apresentar essa identidade, ele precisa ter algumas concepções ou algumas ideias apresentadas ali. Ele tem que deixar claro qual é a concepção de sociedade que essa escola tem, de educação, função social dessa escola, que tipo de alunos se pretende ou se quer, eu vou usar o termo formar, né, para ficar mais fácil, mas assim, que tipo de sujeito é esse que eu quero que seja fruto desse processo de ensino e aprendizagem. Lá precisa estar apresentada também uma discussão importantíssima, que é a formação continuada, a relação com a comunidade, a forma de provimento dos cargos de gestão, tudo isso, a forma de gastos e não financeiros, todos esses elementos precisam estar bem definidos nesse documento. E ele apresenta, gente, a filosofia, ela apresenta os princípios e as diretrizes que essa escola tomará, partindo da realidade, o que a gente chama de diagnóstico, para o que a gente pretende ser, para o que essa escola pretende ser. Por isso, ter aí os seus objetivos, missão, visão, dentre outros elementos. Quem deve participar, então, da construção desse projeto político-pedagógico, eu já disse, são todos os segmentos. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis é fazer com que todos os segmentos participem da construção do projeto político-pedagógico. Por isso, muitas escolas elas lançam mão de muitas estratégias para fazer essa participação. Podem ser por meio de reuniões, de conferências, de enquetes que são disponíveis nas redes sociais ou online, podem ser por meio de questionários, podem ser por meio de grupos de estudo. Então, são várias formas que algumas instituições se utilizam para fazer que essa participação de fato aconteça. Por que ele é considerado uma estratégia de efetivação da gestão democrática? Justamente por isso, porque nele se vê a representatividade de todos os segmentos da escola. Nele se vê as percepções dos pais, dos alunos, dos professores, do administrativo, da comunidade em geral. E aí a gente precisa pensar como nós podemos fazer para que isso aconteça. Bom, para não me estender muito, eu acho que são alguns pontos específicos da nossa discussão que vocês precisam ficar atentos, mas não deixem de fazer a leitura dos textos. São textos de fácil leitura, de fácil compreensão, nós já trabalhamos todos eles e eu desejo a vocês uma excelente prova, que tudo corra bem e que estejamos todos bem, com saúde, para chegarmos ao final desse semestre e caminhamos aí a partir de agora, a partir da próxima semana, para a terceira avaliação de aprendizagem. Então, até lá. Nos vemos agora nas próximas aulas. Semana que vem não tem aula síncrona, porque é avaliação. E eu vou postar também na aba atividades, além do vídeo, eu vou postar os slides que eu fiz aqui só de orientação da minha fala. Fica com Deus, até mais, tchau!